Olá, tudo bem? Meu nome é Valéria, eu sou dona desse canal aqui e aqui eu falo sobre temas como transtorno de personalidade e narcisismo. Se você já gosta desse tipo de tema, já curte, comenta e compartilha para você não ficar por fora de nada. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um transtorno de personalidade que muitas mães narcisistas, mães que são borderline ou pessoas que são borderline ou narcisistas, podem também vir a desenvolver. A diferença desse transtorno é que ele é diagnosticado realmente e ele começa a ter mais impacto na vida adulta. É o transtorno de personalidade histriônico. Se você já ficou em dúvida ou já ouviu falar sobre isso, mas tem dúvida, já fica aí que eu vou te explicar como ele funciona. Então, eu vou dar uma pincelada bem rápida no que é o transtorno de personalidade histriônico e o que é a diferença dele para o transtorno de personalidade narcisista. Lembrando que a mãe narcisista e a mãe borderline, ela pode flutuar entre esse transtorno também. A mãe que tem transtorno de personalidade histriônica ou a pessoa, porque é muito comum os homens também terem na mesma proporção. O que desencadeia isso é desconhecido, mas ao contrário do transtorno de personalidade narcisista, que pode ser diagnosticado entre a infância entre a adolescência e a idade adulta, ela é mais intensa na idade adulta. A causa dela ainda é desconhecida, a ciência ainda não tem assim um padrão do porquê que isso desenvolve, mas acredita-se que pode vir do ambiente do padrão genético, a projeção e o ambiente que ela vive também. Isso pode vir de exemplos de família e tudo mais. O histriônico, normalmente ele tem comportamentos marcados pelo vocabulário sexualizado, a necessidade constante de atenção, ele é aquele tipo de pessoa que ele precisa de validação e atenção a todo momento, ele acha que ele está recebendo menos do que ele merecia, e a característica marcante dessas pessoas é o querer chamar atenção a todo custo, o vitimismo, a chantagem emocional e, claro, eles têm um comportamento, por exemplo, eles mudam de opinião com muita facilidade. Se tem uma pessoa que é um grupo que defende um certo propósito, essa pessoa vai defender também, mas ela muda de opinião com muita rapidez. Então, são pessoas que normalmente elas são pessoas que não são muito levadas a sério. A constante busca por validação pode fazer ela agir de maneira precipitada. Normalmente eles têm comportamentos inadequados, muito sexualizados. As mães histriônicas normalmente elas usam roupas que não correspondem à idade delas, mas gostam de usar roupas provocantes, às vezes são inadequadas, mas é assim, querem chamar atenção. É comum fingir desmaio, falar que vai se suicidar, mas é só para chamar atenção. A emoção ali, no caso do, por exemplo, o borderline, ele é 100% emoção, e o que diferencia uma mãe para outra? Ele é marcado pela emoção, pela agressividade, pela impulsão, pelo medo da rejeição. O histriônico não, o intuito dele é só chamar atenção mesmo. Tá? Por que as mães narcisistas, elas podem se assemelhar à histriônica? Porque ela também tem esses comportamentos, mas ela tem a perversão, o senso de grandiosidade e a ausência de empatia. Então, o que acontece? O histriônico, ele consegue sentir essas emoções, mas ele pode usar isso para fazer chantagem emocional e chamar atenção. Quem pode diagnosticar isso? Sempre qualquer tipo de transtorno, esse tipo de diagnóstico, ele pode ser dado apenas pelo psiquiatra. Tá? A diferença do narcisismo e da personalidade de borderline é que normalmente eles podem vir a ser tratados com medicação e antidepressivos. O histriônico geralmente se adota uma psicologia, uma terapia dinâmica. Como? Fazendo ele refletir sobre o próprio comportamento. Qual que é a diferença do transtorno de personalidade de narcisista para personalidade histriônica? O histriônico, ele tem necessidade constante de validação, emoção e chamar atenção. Ele precisa ser o centro das atenções a todo momento. Então, um dos critérios para se diagnosticar o transtorno de personalidade histriônica é ele se sentir extremamente desconfortável, por exemplo, em situações que ele não é o centro das atenções. São pessoas que não conseguem se manter muito rápido no emprego, têm sempre atitudes precipitadas, têm falas muito sexualizadas, enfim, tem vários parâmetros que pode diferir ele apenas por aquele comportamento. Só que ao contrário do narcisista, do psicopata, eles são extremamente pessimistas, tá? É comum uma mãe histriônica, ela fingir um desmaio, mas o engraçado é que nunca batem a cabeça e nunca se machucam, tá? E podem usar isso para deixar as pessoas
à mercê deles, porque eles também gostam de manipular. A diferença do transtorno de personalidade de borderline para o histriônico é que o borderline ele é marcado realmente pela impulsividade, pela agressividade e pela emoção e o medo da rejeição. O histriônico ele não tem medo da rejeição, porém ele tem medo de ser colocado de lado e não ser o centro das atenções. Ele engloba muito isso. Tanto que são pessoas que dão muito valor ao físico, dão muito valor à forma que ele está se vestindo e quer chamar atenção a todo momento. Isso é o foco deles. O narcisista, ele tem, no caso, esse senso de grandiosidade e ele também tem medo de ser exposto. O histriônico, ele não tem meio que medo de ser exposto, mesmo que negativamente. No entanto, o que importa é chamar a atenção, por exemplo. A pessoa histriônica, ela pode ser até meio que taxada que aquela pessoa meio sem noção. Por quê? Ela tem comportamentos, por exemplo, que às vezes ela acha que ela tem uma intimidade com o outro que só existe na cabeça dela. Às vezes a pessoa está sendo educada e ela acha que a pessoa, por exemplo, já está querendo cantar ela ou já está de olho nela, o termo usado por elas. Eu vi um vídeo, por que eu trouxe esse vídeo? Para diferenciar, porque isso também é um transtorno, mas ele se dá evidência muito grande na idade adulta. 2% dos homens apenas procuram terapia, mas a incidência de homens histriônicos também é equivalente aos das mulheres. Então parece que as mulheres são mais, mas na verdade quem procura mais ajuda são as mulheres, por isso que a característica maior e mais alta geralmente é delas. O que acontece como em terapia? Às vezes o filho vê que a mãe dele é desse jeito, que é o jeito dela, e fala, minha mãe é muito amorosa, ela é carinhosa, a minha mãe ela é muito extrovertida, porque eles são muito comunicativos. E às vezes a namorada fica com raiva, tem casos que eles se casam, vão pra terapia, mas a mãe dele fica pulando no colo dele, fica abraçando ele, e parece que ela é namorada dele. Por quê? Porque eles não têm senso de limite. A interação deles sempre é de uma forma que tenha muito contato, que seja muito meloso. Então, as namoradas ficam com raiva. E há casos de que o filho às vezes nem sabe que a mãe é histriônica. Ele identifica isso e passa a estabelecer limites para essa mãe. Tá? Mas quando a mãe já tem o diagnóstico também de narcisismo ou de borderline, isso começa a se intensificar, porque é como se um transtorno ficasse flutuando ali dentro do outro. Vocês entenderam? Aí tem hora que ela é mais um, mais outro, e acredita-se que a mãe histriônica, ela pode também começar a desenvolver e a flutuar entre os 3 transtornos, o de borderline, o de narcisismo e também o de transtorno bipolar. Então, esse transtorno histriônico, ele fica flutuando ali, ó. A ciência ainda não conseguiu contextualizar isso, mas já tem, no caso, estudos que comprovam que isso pode vir a acontecer. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, a diferença do histriônico para o borderline é a emoção, a impulsividade e o medo dele ser rejeitado. O histriônico, para o narcisista, é o senso de grandiosidade e de superioridade que ele tem. O histriônico, geralmente, ele não quer se sentir grandioso, ele quer apenas chamar atenção, tá? E o bipolar, realmente, é as funções do humor, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, e vem com o misto de agressividade, tá? Enquanto o histriônico, ele traz muito com ele o pessimismo. Por quê? Ele se questiona a todo momento e ele fica arrumando várias formas de chamar atenção, tá? Nem que seja através da chantagem e através da emoção, né? Da validação. Ele precisa de validação constante através do chamar atenção, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença do transtorno de personalidade histriônica para o narcisista e o borderline, tá bom? Gratidão a todos e fiquem com Deus.